Olá, nada mais, nada menos, está começando mais uma aula de história com o professor Marcos. Hoje iniciamos um novo ciclo. Saímos aí do mês de junho, né, o período junino, e adentramos ao mês de julho, que o mês de julho nos traga paz, prosperidade, saúde, muita aprendizagem, produção e, ao mesmo tempo, nos traga uma certa harmonia, né? Levando em consideração ao período ao qual nós estamos passando e que em breve, com fé em Deus, estaremos todos juntos, ok? Pessoal, a aula de hoje, tá? Vai continuar ainda o mesmo conteúdo, a mesma linha de análise. Lembrando que a gente está trabalhando a pré-história, ok? A primeira aula sobre esse conteúdo foi justamente como surgiu a humanidade, como surgiu o homem, quais foram os seus primeiros deslocamentos e como ele chegou na América, ok? Lembre da teoria criacionista e da teoria evolucionista. Posteriormente a isso, depois, estudamos o quê? A idade paleolítica, ou se não, a idade conhecida como a pedra lascada, que é quando o homem vai começar a adaptação com alguns elementos da natureza, como a questão do fogo, a questão da própria pedra, que é utilizada para a caça, e assim sucessivamente. Então, a pré-história é dividida em dois períodos. A semana passada a gente viu o período paleolítico, e essa semana a gente vai ver aqui, de forma bem didática, clara e específica, o período neolítico. Vocês vão perceber que no período neolítico existem diversas diferenças, várias diferenças do período paleolítico. São dois períodos dentro da pré-história, ok? Enquanto isso, vai lá, pegue seu lápis, sua caneta, sua borracha, o seu livro de história. No seu livro de história, você vai acompanhar aqui essa videoaula na página 44. Vocês vão perceber que na página 44, logo de imediato, o que foi o período o que foi o período neolítico, tá? E, ao mesmo tempo, vocês vão perceber de como esse período neolítico teve sua iniciação, a formação e entre outros elementos, ok? Vamos lá, aqui do início, né? Então, o tema da aula de hoje, pessoal, é pré-história, período neolítico, como eu já havia mencionado aqui para vocês. Aqui abaixo segue o meu e-mail. Professor, para que esse e-mail? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa que seja, vocês podem estar enviando para o meu e-mail aqui abaixo, ó, pessoal. Esse aqui é o meu e-mail. Vocês encaminham, como também vocês podem encaminhar as próprias atividades. Outro ponto importante que vocês não podem esquecer. Lembrem, toda vez que for assistir a aula de história, coloque aqui abaixo o nome de vocês e o nome da escola onde vocês estudam, ok? Então, pessoal, tema de hoje, pré-história, neolítico, sobretudo. Vamos lá. Aqui eu trago, antes de mais nada, trago uma homenagem aos profissionais da saúde. É a nossa mensagem de paz, nossa mensagem de harmonia, para com esses profissionais que lutam diariamente neste período aí, na linha de frente contra o coronavírus. E até porque, no início do mês de julho, é comemorado, tá, o Dia do Hospital. Então, como uma forma de representação, eu trago essa singela e simples homenagem aos profissionais da saúde, que começa assim. Eu sei que, às vezes, você precisa fazer longos plantões, que atrapalham o seu sono e até mesmo a sua alimentação. Sei também que nem sempre todo o seu esforço e dedicação são reconhecidos e que o salário não é compatível com a quantidade de vidas que você salva. Mesmo sem muitos incentivos, você se mantém firme, porque o seu amor não está no trabalho, mas nas vidas. É isso que te faz um excelente profissional. Ou seja, é um autônomo, mas que vem trabalhar justamente essa questão da importância dos profissionais da saúde, tá? Independentemente de estar no período da pandemia ou não. E que é graças a ele que o ser humano consegue perpassar por alguns momentos complexos de sua vida. Então, lanço aí essa singela homenagem aos profissionais da saúde. Abarcando isso, vamos para o conteúdo de hoje, pessoal.
tá? Período neolítico. Professor, por que primeiro o nome neolítico? Neo significa novo. Então, é novo período. Veja que o período paleolítico, pau literalmente significa pedra, tá? Paleo, pedra, lítico, novo. Então, período da pedra. Neolítico, novo período. Neo, ok? Novo, lítico, período. Então, novo período. Professor, por que novo período? Pessoal, é o seguinte. Enquanto o período paleolítico, o homem vai ser nômade. O que é uma pessoa nômade, professor? Significa necessariamente que ele não tem uma residência fixa. São justamente aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que não conseguem se fixar em uma determinada região. Então, mora na rua A, na rua B, na rua C, na rua D. E assim, eles não conseguem estabelecer uma residência física. Nos tempos de hoje, significa isso. Então, aquelas pessoas que no período paleolítico vagavam por diversos pontos da África, eles não tinham uma residência física. Então, esse período ficou conhecido como período nômade, período paleolítico. No período neolítico vai ser diferente. Vai surgir, tá? O sedentarismo. Professor, o que é sedentarismo? São pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, na linguagem da educação física. Mas sedentarismo significa que, a partir deste novo período neolítico, o homem vai se consolidar em um determinado espaço. Ele vai construir suas próprias casas. Em torno de suas próprias casas, vai surgir a agricultura, que no período paleolítico não tinha agricultura, era caçadores, eles caçavam animais, coletores de fruta, eles não cultivavam as plantas. A agricultura vai surgir no período neolítico, ok, pessoal? Que é quando o homem passa a controlar, tá? O período, passa a controlar, na verdade, diversos tipos de plantação em torno de sua residência. Então, temos o primeiro elemento do período neolítico. A agricultura vai surgir aí. Ao mesmo tempo, outra característica do neolítico, professor, a domesticação de animais. Domesticação de animais. O que significa? A pastorícia, tá? E a criação de gado. Então, olha, anteriormente a isso, o homem matava, encontrava nas matas, tudo mais, matava as suas caças. Neste período neolítico vai ser diferente. O que é que vai ocorrer? Ele vai criar o gado como uma forma de subsistência, o que significa que, em determinados elementos, o homem vai criar sua própria alimentação, que vai ser para o seu próprio consumo. Mas é somente a questão de gado? Não. Temos aqui, olha, cavalo. Ele vai perceber que o cavalo pode ser utilizado para um outro tipo de trabalho, né? Que vai contribuir mais ainda para a questão do pastorio. A cabra, o bode, o corvo, o porco, o búfalo, como também, pessoal, a criação de cachorro. Antigamente, os cachorros eram tidos como animais selvagens, mas posteriormente, depois do período neolítico, o cachorro vai servir como uma forma, como instrumento de caça. Então, vocês percebem que normalmente as pessoas que moram na zona rural, de Itabaianinha, sobretudo, têm esse hábito da caça com cachorro. Vai caçar, leva o cachorro. Então, é um hábito do período neolítico e que passou por diversos momentos da história e está presente nos dias atuais. Olha como a história é linda, né? Ela está, olha quantos anos e olha os dias atuais. Então, é uma herança que nós temos, essa questão da caça, é algo cultural. Levar o cachorro para a caça e assim sucessivamente. Então, nós temos aí, ó, dois elementos importantes do período neolítico. A invenção da agricultura, criação da agricultura, das plantas. Professor, qual era a planta que mais era cultivada na África? A soja, tá, pessoal? Isso aqui, ó, aqui é porque a imagem não fica muito visível, mas aqui é plantação de soja, ok? Então, a agricultura, como também a própria domesticação de determinados animais, que vai servir tanto para o consumo, como também para a própria produção da agricultura. O boi, por exemplo, poderia ser utilizado tanto para o próprio consumo, depois de adulto, como também poderia ser usado como uma forma de instrumento para arar a terra. Então, veja que essa questão do arar da terra vai surgir nesse período e também está presente nos dias atuais. Percebam aí a relação, ok? Vamos lá para o próximo. Olha, aqui, pessoal, a questão da agricultura. Vamos focar de forma bem específica.
Essa imagem a gente pode perceber diversos elementos, mas eu destaquei somente 2. Primeiro, a produção. Soja, tá? Olha a agricultura aqui, ok? E a segunda, ferramenta. Professor, a ferramenta, ela pode ser entendida somente pelo metal? Somente por uma foice? Somente por um facão, por uma faca? Não, pessoal. Ferramenta é qualquer tipo de instrumento que pode ser utilizado no seu dia a dia. Então, neste período neolítico, tá? Uma das principais ferramentas de trabalho que eles utilizavam para a coleta da soja era justamente o que aqui, ó? Vamos observar aqui. Pedra, tá? Eram pedras, ok? Que eles modelavam com ossos, ou era pedra, ou se não era utilizado também ossos. E eles faziam uma espécie de instrumento cortante, tá? E que hoje aqui, ó, ainda existe esses tipos de ferramenta, mas não necessariamente com osso, e sim com ferro, ou se não, com alumínio. Então, é uma herança cultural, perceba aqui, ó, pessoal, é uma herança cultural, veja os instrumentos cortantes, osso, ou se não, pedra, que eles utilizaram naquele contexto, ok? Para a coleta de determinados elementos da agricultura deles. Temos isso aí. Outro elemento importante aqui, ó, o artesanato. Esses cestos, por exemplo, esses cestos era feito por eles próprios como uma forma de instrumento para ser utilizado na colheita. Tudo isso, pessoal, era descoberta. Para nós hoje, talvez não possa ser entendido como uma grande descoberta, como uma grande transformação. Mas naquele contexto, onde o homem estava começando a se desenvolver, a se adaptar, é entendido como uma grande mudança, baseado naquele espaço e baseado naquele tempo, tá? Aqui a gente está se tratando de África, pessoal. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Lembrem, Paleolítico, eles eram nômades, ok? Somente no período Neolítico, que, na verdade, o homem começa a se estabelecer, passando aqui para não atrapalhar vocês, o homem começa a se estabelecer em uma determinada região. Vamos analisar aqui a primeira imagem, olha, fica perfeitamente, dá para entender perfeitamente, somente essa imagem do período Neolítico. Aqui nós temos, olha, a domesticação, o primeiro ponto, a agricultura, segundo ponto, não é isso? Terceiro ponto, as casas, que isso significa sedentarismo, é quando o homem fixa em uma determinada região, lembrem sempre disso, e aí ele vai sobreviver de acordo com o seu entorno. Olha o arado aqui, as formas de arado. Então, o período neolítico é diferente do período paleolítico, lembrem, tá? Olha aqui outra imagem. Aqui eles já utilizam o próprio rio para se estabelecer a agricultura. Olha a questão do artesanato. Aqui, ó. Aqui é artesanato, tá, pessoal? Artesanato. A questão da agricultura também. Olha aqui acerca de como eles separavam os rios. Então, tudo isso era utilizado para a sua sobrevivência. Eles não comercializavam, pessoal. Nesse período aqui, eles ainda não comercializavam. Não existia isso aqui ainda não, olha. Existia o sistema de troca. O que é o sistema de troca? Olha, Paulo tem arroz, eu tenho feijão. Então, vamos trocar. Ok? Não existia a questão do comércio, do dinheiro nesse período, não. Era somente o máximo a questão de troca. Um plantava soja, o outro plantava farinha. Perdão, plantava mandioca. Entendeu? Então, era somente isso. Então, algumas informações aqui importantes. 12 anos, começa-se... 2.000 anos, na verdade. Começa a se desenvolver um novo processo de fabricação de instrumentos, o polimento da pedra. Período aqui paleolítico, lembrem, tá? A maioria dos povos do mundo adotou alguma forma de agricultura e um novo estilo de vida. Olha, pessoal, já aqui já é o período que neolítico, esse novo estilo, essa nova demanda, essa nova necessidade. Sociedades neolíticas tinham começado a semear plantas e manter animais em cativeiro, com vistas a multiplicá-los e utilizar-se de seus produtos. Plantas e animais, especialmente escolhidos e explorados, foram domesticados. Sociedades de predadores se transformaram em sociedade de cultivadores. Lembrem,
Sociedade de predadores, paleolítico. Predadores, porque eles viam somente a ideia de presa. Era caçar e coleta. No período neolítico, não. O que vai estabelecer nesse período é justamente o quê? A sociedade de cultivadores. Eles vão cultivar o seu próprio alimento. Ao invés de eles deslocar, um exemplo, da região de Itabaianinha para caçar o seu alimento no município de Tomar do Jeru, o que é que ele vai fazer? Ele vai, dentro mesmo do próprio território de Itabaianinha, ele vai criar, vai plantar feijão, vai plantar milho, vai plantar amendoim, para que não haja essa necessidade de ir a outro município, a uma outra região, buscar determinado alimento, sendo que em sua própria terra tem a capacidade de produzi-la. Ok? Então, aí, neste período, que foi uma grande transformação dentro da história, ocorreu a Revolução Agrícola. É quando o homem deixa de certo modo, os costumes do período neolítico, deixa os costumes do período paleolítico e passa a agregar um novo costume, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar e de agir. Que é justamente o quê? Olha aqui a passagem da predação à agricultura. Predação, pedra, à agricultura. Então, deixamos essa idade da pedra e adentramos a agricultura em si, a própria plantação. Algo que vai transformar, claro, a economia humana. Anotou? Isso daí, para vocês estão acompanhando. Eu estou na página 45 já, viu? Que é justamente a criação de animais. Puxando aqui novamente, para não atrapalhar vocês, daqui para baixo agora. Peço desculpa que toda hora eu estou puxando o slide, é porque às vezes aparece em cima da informação precisa, ok? Vamos lá. A agricultura e a pastorícia. Passagem a ser as principais atividades do homem. A população deixaram de viver apenas da caça e da recoleção e passaram a produzir os seus próprios meios de subsistência. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, vocês podem copiar isso aqui no seu caderno, ok? Não tem problema. Até uma forma mesmo de quando retornar às aulas, os professores terem um suporte a mais e você discutir, dialogar com eles. Olha, professor, eu vi isso aqui na videoaula de história, né, que a agricultura e a criação de gado vai marcar o período neolítico. Então, você vai contribuir mais ainda nas discussões de sala de aula. O homem tem ligações e obrigações com a terra, isso é fato. Tem de cultivá-lo, apanhá-lo e tratar do que cultiva. Não adianta somente plantar. Tem que plantar, acompanhar o processo de crescimento da plantação, como também, claro, né, colher, né, na hora de comer, né? Ai, meu Deus, não gosto nem dessa palavra. Tem também de tratar e defender dos animais que cria. Por quê? Eles plantavam. É quando vai surgir a ideia de cerca. Eles plantavam de forma aleatória nas aldeias, mas só que existiam determinados animais que entravam nessa região e se alimentavam, né, das plantações, e acabar colocando por fora, acabar colocando em declínio, por fim, aquela plantação. Então, eles cercaram, a ideia de cercamento, eles cercaram, e é justamente isso que vai estimular para a vida sedentária. Pessoal, vida sedentária é quando eles, lembrem, quando eles se consolidam em um determinado espaço. Então, eles se consolidaram. Primeiro surgiu a plantação, depois da plantação, como uma forma de vigiar essa plantação, eles consolidaram algumas barracas, algumas aldeias. Então, aquele momento vai se tornar a vida sedentária, quando o homem deixa de se locomover por diversos pontos para centrar em uma determinada região. Ok, pessoal? Aqui é uma forma de aldeia, aqui abaixo é uma forma de aldeia. Observe o artesanato do mesmo jeito, olha. A agricultura, lembrem que ainda aqui as mulheres ficavam responsáveis por trabalhos mais leves e os homens ficavam responsáveis por trabalhos mais que necessita de de uma certa força, servir de um certo trabalho. Então, essa era a ideia que se propagava e que estava presente na época. Ok, pessoal? Simples e fácil. Olha aqui
aquela imagem lá que eu coloquei de forma bem mais específica. Lembrando, Neolítico, para que vocês não esqueçam, é quando o homem se consolida em determinada região, a agricultura, olha, pessoal, aqui, ó, tá vendo, ó, a questão tirando o leite da vaca, da criação, da vaca não, né, na verdade aqui é uma cabrita, não é uma vaca não, eita, que diferença. Mas, enfim, são esses determinados elementos que vai marcar, que vai caracterizar a Revolução Neolítica, o período neolítico, ok? E por hoje é só, pessoal. Não é difícil, é fácil. Aqui foi apenas alguns elementos importantes do período, tá? Vamos lá aqui. A atividade de hoje. Lembrando que vocês têm que copiar a atividade. Vocês têm que copiar a atividade. Em seguida, no seu caderno, responder no seu caderno. Capítulo 2 do livro didático, página 44 a 51. Professor, as perguntas estão aí? Não, as perguntas estão aí, olha. Aí. Tá justamente aí na telinha de vocês. E as respostas, caso não ficou claro aqui para vocês, eu falando, vocês podem recorrer aí nessa página, de 44 a 51. Ok? Lembrem de enviar para mim. Quem é meu aluno, envia para mim. Ou também podem enviar para mim quem não for meu aluno. Pode enviar, fique à vontade. Lá no início está o meu e-mail. Ou também vocês podem enviar para os seus respectivos professores de história. Eles estão aguardando, não se preocupe, eles vão dar uma devolutiva, vão analisar. Podem enviar, tá, pessoal? Fique à vontade. Então, vamos aí à primeira pergunta. Construa os 2 desenhos em seguida, se possível, pinte-os. Primeiro desenho. O primeiro desenho irá representar o período paleolítico. Professor, como é que eu vou fazer um desenho do período paleolítico? Calma. Lembra que eu falei que o período paleolítico é a questão nômades? Eles circulavam por diferentes elementos, diferentes espaços, eles não tinham um local fixo. A pedra lascada caracteriza o período paleolítico. Caçadores e coletores, eles caçavam e coletavam. Então, aqui são apenas, pessoal, características para vocês criarem ideias, para vocês refletirem, criarem um desenho que quando alguém olhe, o que vocês olham assim, olha, aqui representa o período paleolítico, porque tem pedra, porque tem diversas pessoas, diversos homens, tá? Primitivos, andando por diversos pontos da África, porque eles caçam e porque eles coletam. No segundo desenho, você vai representar o período neolítico. É quando o homem vai criar sua própria casa, é quando vai surgir a agricultura, é quando vai surgir ferramentas de trabalho, tá? Para essa agricultura, e quando vai surgir a domesticação de animais. Domesticação é a criação de animais, pessoal. Então, vocês vão criar esses 2 desenhos aí. Por hoje é só. Fiquem em paz, fiquem bem. E até breve. Desde já, lembrem de colocar o seu nome aqui abaixo, olha, o seu nome aqui abaixo, o nome da escola. Comentem, compartilhem, comentem em suas redes sociais. Pode deixar o comentário aqui abaixo se gostou, o que eu devo melhorar. Mas, enfim, hoje propus esse objetivo de uma forma bem didática para vocês. E até breve, viu? Valeu, pessoal!